sondagem por Michael. Falo também sobre o futuro de Gabigol, com data para o julgamento no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, e as condições que o Flamengo pede para negociá-lo. Perguntei para os dirigentes do Flamengo se existe alguma negociação para a compra dos name rights do estádio rubro-negro pela Audi. O vídeo de hoje te traz a resposta. Tem Zenit campeão russo com gols de brasileiros, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita notícia da rodada importante no futebol europeu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria agradecer as boas audiências dos últimos vídeos e também nos programas e pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você puder comentar ao longo do vídeo, melhor ainda. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, maior parte desse giro internacional. Quero contar que o Manchester United, depois de 8 temporadas, voltou a vencer a FA Cup e a Copa da Inglaterra. Vitória surpreendente contra o Manchester City por 2-1 nesse sábado em Londres. O United chegou a abrir 2-0, tomou o gol no finalzinho, mas segurou a conquista da taça. Importante lembrar que o Manchester City não perdia há 35 partidas. Casemiro não fez parte do jogo, não foi nem para o banco de reservas. Segundo o United, o brasileiro tem um problema físico. Já o Bayer Leverkusen terminou a temporada com chave de ouro, depois de se sagrar campeão da Bundesliga pela primeira vez. Nesse sábado venceu o Kaiserslautern por 1-0 e também faturou a Copa da Alemanha. Bora contar que o PSG, na despedida do Mbappé, ganhou a Copa da França, 100 gols do atacante francês, vitória por 2-1 contra o Lyon, os gols foram do Dembélé e do Fabian Ruiz. Para completar o giro de notícias, o Al Ain, do técnico Hernan Crespo em São Paulo, se sagrou campeão da Champions da Ásia. Vitória por 5-1 contra o Yokohama Marinos. Dessa maneira, o Al Ain, que é dos Emirados Árabes Unidos, vai disputar o Super Mundial de Clubes da próxima temporada. Vai disputar também o Mundial desse ano. Esse Al Ain já havia passado pelo Al Hilal e pelo Al Nassr, os poderosos clubes da Arábia Saudita. Já Toni Kroos se despediu com emoção do Real Madrid, empate em 0-0 na última rodada do Campeonato Espanhol, jogo contra o Betis, e depois da partida, ou no finalzinho da partida, ele foi flagrado abraçando os filhos e se emocionando demais. A saideira do giro de notícias, Sport TV e Premiere registraram a maior audiência da TV fechada na última quarta-feira na vitória do Flamengo por 1-0 contra o Amazonas, partida da Copa do Brasil. Mais de 6 milhões de pessoas assistiram ao jogo. A Sport TV ficou em primeiro lugar na TV fechada e o Premiere ficou no segundo lugar. Bora falar agora sobre o Zenit, mais novo velho campeão russo. Zenit vem dominando o futebol por lá, imaginava-se que nessa temporada a coisa poderia mudar. Na última rodada, o Dinamo Moscou era líder, antes da última rodada, né? E o Krasnodar aparecia na terceira colocação, o Zenit era o segundo. Só que o Krasnodar e o Dinamo Moscou se enfrentaram, e o Krasnodar de Júnior Alonso venceu, permitindo que o Zenit se sagrasse campeão com uma vitória. E foi de virada que o Zenit venceu o Rostov por 2-1, os gols de brasileiros. O Gustavo Mantuan colocou o placar em igualdade depois de o Zenit sair atrás. O Mantuan, vocês lembram, né? Meio atacante revelado no Corinthians, ele cobrou pênalti para garantir um empate. E o Arthur, ex-Palmeiras, foi quem fez o gol do título do Zenit. Resta saber quais os próximos passos do clube russo, que tenta, entre outros reforços, o Rony, atacante que pertence ao Palmeiras. E eu tenho comigo que o Claudinho não ficará no Zenit para a próxima temporada europeia, ou seja, a partir de julho. Será que ele pode pintar no Brasil? Bora falar agora sobre os name rights do estádio do Flamengo. Gustavo Henrique, dando choque, setorista do Flamengo, contou nas últimas horas que o Flamengo tem a possibilidade de vender os name rights, o nome do seu futuro estádio, para a Audi, uma das principais montadoras do mundo, empresa alemã. Segundo o Gustavo Henrique, a Audi estava disposta a pagar na casa dos 800 milhões de reais, o que seria de longe o maior contrato de name rights do futebol brasileiro. Hoje esse recorde pertence a Corinthians e Palmeiras, que negociaram os nomes dos seus estádios por 300 milhões de reais. Também de acordo com Gustavo Henrique, a ideia inicial da Audi era participar da SAF do Flamengo, mas a viabilidade financeira impediu o acordo e a partir daí a Audi mudou a estratégia. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do Flamengo, muito ligada a essa área. E o que eu ouvi foi, abre aspas, não teve nenhuma conversa com a Audi. Isso não existe. Foram criativos com essa história do estádio. No ano passado, conversamos sim com o Bayern de Munique para entender o modelo da sociedade deles.
com a Audi, com a Adidas e com o Allianz, mas não passou disso, fecha aspas. Então, trouxe a informação e o feedback de um dirigente da minha confiança do Flamengo para você tirar suas próprias impressões. Hora de falar sobre Ayrton Lucas. Informação é de que o Milan está de olho no lateral esquerdo do Flamengo, mas calma, o torcedor rubro-negro ainda não tem motivos para tanta preocupação. Essa é uma possibilidade caso seja confirmada a saída do Theo Hernandes, lateral esquerdo francês, que pertence ao Milan. Ele interessa ao Bayern de Munique e poderia virar reforço do Bayern se houver também uma saída por lá. Só para lembrar que o Ayrton Lucas foi comprado pelo Flamengo do futebol russo por 7 milhões de euros, tem contrato até 2027 e está avaliado nesse momento em 8 milhões de euros. Dá para entender que o Flamengo pode até pedir uma quantia um pouco maior. O jogador se valorizou, com direito até a convocações para a seleção brasileira. Só para arrematar sobre o Flamengo, Fabrício Bruno deve jogar no Flamengo somente até a partida contra o Milionários. Marcada para esse meio de semana é a despedida do Flamengo na fase de grupos da Libertadores e o Fla precisando de resultado para garantir a classificação para a próxima fase. Fabrício Bruno está vendido para o West Ham. Transferência ocorre na metade do ano e vai garantir 84 milhões de reais ao rubro-negro. 100% da grana vai para o Flamengo. Sondagem ao Al Hilal por Michael. Só para contextualizar, Michael não deve permanecer no time saudita. A ideia da equipe do Jorge Jesus é utilizar a vaga de estrangeiros para a contratação de jogadores de enorme impacto. Tudo naquele processo do futebol saudita de tornar-se internacional. Então a ideia é buscar jogadores de peso importantes do futebol europeu. O Michael, que conseguiu ser titular durante toda a temporada e teve um papel importante, deve deixar o clube. Ainda que o Michael não fique no Al Hilal, ele deve ter possibilidade de permanecer na Liga Saudita. Isso porque os números dele são bem positivos. Então pode acontecer com o Michael o mesmo fenômeno do Romarinho. A questão do Romarinho é ainda mais clara. O Romarinho tem contrato com o Al Ittihad somente até 30 de junho, mas está super valorizado por lá e deve ganhar algo na casa dos 6 milhões de reais em outro clube que não o Al Ittihad. Não descartaria, inclusive, que o Romarinho troque o Al Ittihad pelo Al Hilal para ficar na vaga que hoje é do Michael. Diante desse cenário, o Michael vai ter de tomar uma decisão se volta ao Brasil ou se permanece na Arábia Saudita em outro clube para ganhar bastante dinheiro. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael tem um acordo de cavalheiros com o Marcos Braz e com o Flamengo para que, caso volte ao Brasil, dê preferência ao rubro-negro. Se o Flamengo não tiver a intenção de contratá-lo, aí sim ele estaria, entre aspas, liberado para buscar um outro clube. Bora falar agora sobre Gabigol. Tem notícia importante. Já há uma data para o julgamento definitivo daquela acusação de fraude no exame antidoping. Só para recapitular, o Gabigol foi punido algum tempo atrás com 2 anos de suspensão por ter atrapalhado um processo de exame antidoping que aconteceu no Flamengo. Esses 2 anos foram convertidos em 1 ano, até porque demorou 1 ano para que o julgamento acontecesse. Então, na teoria, o Gabigol está suspenso até abril do ano que vem. Só, Nicola, mas ele está jogando. É porque ele entrou com um pedido de efeito suspensivo e esse pedido de efeito concedeu ao Gabigol o direito de jogar até que exista o julgamento definitivo na Corte Arbitral do Esporte, o CAS. E o julgamento está marcado para 7 de junho, que é quando a gente vai conhecer se o Gabigol será liberado para voltar a jogar ou se ele vai ter de cumprir essa suspensão até abril do ano que vem. Momento super importante até para definir o futuro do Gabigol, que a gente sabe não terá seu contrato renovado no Flamengo, mas é alvo de vários clubes brasileiros. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio são os principais interessados. São 6 times que monitoram a situação do jogador. O Al Hilal havia feito proposta em janeiro, não se descarte que faça uma nova proposta em julho, mas tudo condicionado a esse julgamento no dia 7 de junho. Só para completar, o Gabigol pretende permanecer no Flamengo até dezembro. Isso porque o Fla decidiu que topa negociá-lo na metade do ano, desde que receba uma compensação financeira. Não vai ser um caminhão de dinheiro, mas algo na casa de 5, 10 milhões de reais. Para o Gabigol talvez valha mais a pena esperar até dezembro, que é quando o seu contrato com o Flamengo se encerra. E aí, em vez de pagar ao Flamengo, o clube interessado vai ter de desembolsar uma boa grana pro Gabigol e pro seu representante. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos abordar uma polêmica recente envolvendo um dos maiores ídolos do Flamengo, Raul Plaça, e o atual atacante do clube, Gabigol. Raul, que fez história com o Flamengo na década de 80, fez críticas contundentes ao comportamento de Gabigol, gerando um grande debate entre os torcedores. Vamos conferir todos os detalhes. Raul Plaça, lendário goleiro do Flamengo e campeão mundial em 1981,
fez declarações polêmicas sobre Gabigol, afirmando que o atacante é nocivo ao clube. Segundo Raul, Gabigol só permanece no Flamengo devido aos gols decisivos que marcou na histórica conquista da Libertadores. Se não fosse por isso, já teria saído há muito tempo. Seu comportamento é ilógico, comentou. Raul criticou especificamente um episódio em que Gabigol foi visto vestindo uma camisa do Corinthians em sua casa. O atacante inicialmente negou a veracidade da foto, mas depois admitiu e pediu desculpas. Para Raul, embora os jogadores tenham o direito de vestir o que quiserem em suas casas, eles devem considerar a importância do clube que representam e avaliar as consequências de suas ações. Ou ele é burro ou inocente. Ele não tem noção de onde está. Ou se acha maior que o Flamengo, disse o ex-goleiro, que também teve carreiras como treinador e comentarista de TV após pendurar as luvas. Plasan destacou que o comportamento de Gabigol causa divisões entre os torcedores, o que é prejudicial ao clube. Ele é tão nocivo ao Flamengo que dividiu a torcida. Há torcedores a favor e contra ele, criando uma situação horrorosa para o time. Ele divide a maior torcida do mundo, afirmou Raul. Recentemente, essa divisão ficou evidente quando, apesar de ainda haver muitos torcedores que defendem Gabigol por suas contribuições ao time, ele foi alvo de protestos. Na Arena da Amazônia, alguns rubro-negros chegaram a chamá-lo de canalha. E aí, o que vocês acham das declarações do Raul Plasan sobre o Gabigol? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos discutir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o nosso Mengão. Até a próxima!